Bom dia! Que bom, né, estar aqui com vocês mais um dia de aula abençoada, né? Vamos lá, né, gente? Aprender mais. Deixa eu só ajustar a tela aqui. Eu tô com um problema, gente, nessa luz do meu quarto, que ela acende, ela apaga, ela acende, ela apaga. Eu tô custando ajeitar uma maneira melhor para iluminar meu rosto. Ai, é difícil demais, gente. Mas é isso, vamos lá, né? Hoje eu tenho uma proposta para vocês que eu acho que assim, se vocês tinham dúvida em redação, agora não vão ter mais, não. Eu preciso, né, já ter isso de fato sanado para que o que a gente vá fazer daqui em diante, né, nesse restante de mês de agosto, mês todo de setembro, mês todo de outubro, seja realmente só aprimorar o texto de vocês, certo? É, Então, hoje eu vou analisar com vocês na aula de hoje duas redações nota 1000. Eu vou mostrar para vocês que mais do que saber escrever bem, a pessoa que fez essa redação, ela tinha estratégia. Ela sabia o que estava fazendo e ela estava preparada para qualquer tema. E, gente, vocês vão ficar até um pouco decepcionadas, porque tem essa coisa, né, de vou fazer a redação do Enem, vou fazer o curso, aí vou ser uma super escritora, um super escritor, mas nada mais é, gente, do que ficar repetindo o tema, a redação inteira. Vocês vão ver como que. E eu trouxe mais de uma, né? Vou mandar três para vocês, duas que eu vou analisar com vocês junto hoje, e uma terceira para vocês verem, gente, que não muda nada. É a mesma formulazinha de bolo, a mesma receita de bolo. E vocês vão ver que para vocês ter uma receita é fundamental também. Porque vocês não sabem que tema vão cair. Então, estejam preparados para tudo, certo? Vou compartilhar a primeira aqui. Vou começar com essa do filme Coringa. Olha só, gente. A redação, ela falava a respeito do estigma associado às doenças mentais no Brasil. O que que era isso? Todas as pessoas que tinham transtorno mental eram vistas como pessoas que é, não tinham fé, frescura, preguiça, enfim, né? Vamos lá, gente. Começando nossa primeira redação aí que nós vamos analisar. A Jaque que chegou depois, Jaque, o que nós vamos fazer na aula de hoje, Jaque? Nós vamos analisar algumas redações, nota 1000, duas no caso, para vocês verem, gente, que é a mesma formulazinha de fazer a coisa, certo? Então vamos lá. Deixa eu ver o que tem no chat aqui. Bom dia a todos. Bom dia, Jaque. Então vamos lá. Analisando a primeira redação, nota 1000, para a gente constatar como há uma estratégia por trás, né, das redações, há um planejamento, de modo que a pessoa não seja surpreendida com temas desconhecidos e também esteja preparada para realizar qualquer tema. Veja só, o tema era então o estigma associado às doenças mentais no Brasil e espera-se então que a pessoa aborde durante a redação essa questão do preconceito que envolve as pessoas que têm algum transtorno mental. Essa aqui começou, né, com o repertório do Coringa. Sempre a gente começa, né, como já dito para vocês, a primeira frase sempre é um repertório, é uma estratégia de abertura, para você não ficar sem saber como que você vai começar o texto. Comece com o repertório e tudo vai decorrer dele, como a gente vai ver aqui. Então ela relembrou um filme que fala sobre o personagem Coringa, que tem um transtorno mental que é o riso descontrolado. Vejam para vocês verem. No filme estadunidense Coringa, o personagem principal, Arthur Fleck, sofre de um transtorno mental que o faz ter episódios de riso exagerado e descontrolado em público, motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. Ela falou no repertório apenas o que era necessário
Ela não citou nenhuma cena em específico, nenhuma passagem em específico. Apenas mostrou pra gente aqui o quê? Que o personagem tem transtorno mental e que ele sofre preconceito no filme. Tudo a ver com o tema, certo? Agora, espera-se então que ela faça um raciocínio lógico, que ela ligue essa ideia do Coringa com o estigma que os brasileiros estão sofrendo na sociedade hoje. Veja só, em consonância com a realidade de Arthur está a de muitos cidadãos, já que o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. Vamos ver se eu consigo. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo ir grifando para vocês para ficar ainda mais claro. Não tô achando a parte de grifar aqui, sabe? Tem esse grifar aqui, mas esse grifar ele tá errado, deixa eu ver. Então eu vou grifar de amarelo. Deixa eu ver. Tá vendo? Não tá grifando. Enfim, aqui repertório, primeira frase. Segunda frase, contextualização, raciocínio lógico. Então, em consonância com a realidade do Arthur, está de muitos cidadãos, já que o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. O que ela fez, gente? Ela mostrou que, paralelo à ficção, esse mesmo problema acontece na realidade por causa da existência do tema. Olha lá, o tema lá, estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Ver, aí começa a nossa primeira decepção, porque a gente começa a ver que nada mais é do que repetição do tema. A redação nada mais é do que repetição do tema. Vamos ver agora a segunda, a terceira frase, né, na verdade, que vai falar as causas do problema. Vejam só. Isso ocorre seja pela negligência governamental nesse âmbito, seja pela discriminação dessa classe por uma parcela da população verde e amarela. Gente, o que ela fez aqui? Eu vou esperar vocês responderem no chat, para ver se vocês estão vendo o que ela fez aqui. Quem ela culpou, gente? Estado e sociedade. Exatamente. Começaram a ver a malandragem aí? Vocês vão ver nas outras. O que culpar Estado e sociedade facilita a vida para vocês, gente? Na hora de argumentar, na hora de contextualizar. Por quê? Porque vocês só vão precisar ter na manga repertórios que culpem Estado e sociedade. Simples assim. E aí o que acontece? Cai um tema lá que você nunca viu nada, mas você consegue culpar Estado e sociedade, você está com a sua redação feita. E essa é uma redação 1000. Vocês estão entendendo? É uma redação 1000. Então ela não perde em nada para uma outra que seja mais específica. Lógico, como eu sempre falo com vocês, chega uma redação ali que você sabe tudo do tema, cai de cabeça, põe o repertório que você sabe e contextualiza bem, vai dar certo também. Mas vai acontecer, pode acontecer, na verdade, de cair um tema que você não estudou tanto, que você não tem um repertório, que você não lembra de um filme, você não lembra de uma alusão histórica ali na hora. Tá vendo? Então é preciso também, gente, ter estratégia para vocês se darem bem. Redação é importante. Então a gente não basta a gente só escrever bem, não. A gente tem que ser esperto também desse tipo de estratégia. Agora ela fecha, né? Dessa maneira, é imperioso que essa chaga social seja resolvida, a fim de que o longa norte-americano se torne apenas uma ficção. O que ela fez aqui que foi bacana? Ela fechou, dando a ideia, então, que isso é um problema que precisa ser resolvido, que já estamos acostumados a fazer assim, e trouxe ainda relembrou, né, o repertório, falando assim, para que, de fato, coisas, cenas vistas no filme não sejam vistas também na realidade. Tá vendo? Então, é bem tranquila essa parte. Vamos lá para o desenvolvimento, que é a maior dúvida, às vezes, que vocês têm. É a mesma coisa, olha, tópico frasal.
Nessa perspectiva, acerca da lógica referente aos transtornos da mente, olha aqui, repetindo o tema, né, no espectro brasileiro, é válido retomar o aspecto supracitado quanto à omissão estatal nesse caso. Foi a primeira coisa que ela falou, né, que o problema maior é uma negligência do governo. Aqui ela só trocou por omissão estatal. Agora ela vem a repertório. Segundo a OMS, o Brasil é o país com o maior número de casos de depressão da América Latina. E mesmo diante desse cenário alarmante, os tratamentos das doenças mentais, quando oferecidos, não são, na maioria das vezes, eficazes. Então, esse é o repertório. Esse repertório aqui é um repertório específico. Ela estudou sobre doenças mentais e ela viu que, segundo a OMS, nós somos o país com o maior número de casos da América Latina. Repertório facinho de gravar, tá vendo? Isso também é bacana de vocês fazerem. Irem buscando estatísticas que sejam fáceis de guardar. Igual essa, não tem número. É só uma ideia de que o país é o maior de depressão na América Latina. Já foi o suficiente para ela culpar o Estado por causa disso. Olha aqui. Isso acontece pela falta de investimentos em centros especializados no cuidado para com essas condições. Então, ela julgou, né, a ideia de que o Estado não está criando esses centros especializados e por isso está acontecendo, né, isso do país ter esse índice grande de depressão. Agora ela tem que ligar com a ideia do preconceito. E ela vai ligar exemplificando. Vejam que legal. Consequentemente, muitos portadores, sobretudo aqueles de menor renda, fez aqui sua exemplificação, não são devidamente tratados, contribuindo para a sua progressiva marginalização perante o corpo social. E aí agora, gente, a menina é fera, é fera. Ela vai continuar a exemplificação e a contextualização, ligando essa ideia, né, desse número alto a uma culpa do Estado, com outro repertório fantástico, que bastaria ela ter usado isso no início e fazer uma inversão que daria tudo certo. Olha para vocês verem. Esse contexto de inoperância das esferas de poder exemplifica a teoria das instituições zumbis, do sociólogo Zygmunt Bauman, que as descreve como presentes na sociedade, mas que não cumprem seu papel com eficácia. Por favor, né, quando forem rever essa aula, quando receberem essa redação, salvem esse repertório das instituições zumbis do sociólogo Zygmunt Bauman. O que ele está dizendo? Que as instituições criadas no Estado são apenas criadas e não têm efetividade, são como zumbis, mortas-vivas. Estão ali no papel, mas não estão na prática. Tudo, né, gente? Tudo que a gente for trabalhar de tema no Enem, vocês vão ver que acontece isso. Então, o repertório coringa. Como que ela poderia ter feito invertido? Ela poderia falar assim: segundo a teoria das instituições zumbis do sociólogo Zygmunt Bauman, descreve que as instituições presentes na sociedade não cumprem com seu papel com eficácia. Prova disso é que, segundo a OMS, o Brasil é o país com o maior número de casos de depressão da América Latina, devido à falta de investimentos em centros especializados, sobretudo para aquelas pessoas de menor renda. Pronto. Simplificando o parágrafo dela e organizando melhor. Tá vendo? Precisava desses dois repertórios? Não. Ela quis fazer uma graça, ela sabia e ela soube usar muito bem. Se vocês sabem fazer isso, usem e abusem. Mas se não sabem, sigam a formulazinha lá. Repertório, contextualização, exemplificação, frase final. Vamos ver a frase final dela? Desse modo, é imprescindível que, para a completa refutação da teoria do estudioso polonês, essa problemática seja revertida. Mais uma frasezinha coringa, né? De que aquilo ali precisa ser modificado, que aquilo ali precisa ser revertido. Agora vamos ver onde ela fala da falta de empatia da sociedade. Quer ver? Paralelamente ao descaso das esferas governamentais nessa questão, é fundamental o debate acerca da aversão ao grupo em pauta, uma vez que ambos representam impasses para a completa socialização dos portadores de transtornos mentais. Ela disse aqui, então, que a falta de empatia da sociedade, juntamente com o descaso do governo, contribuem
para que as pessoas que tenham transtornos mentais sejam segregadas na sociedade. Mais do mesmo. Agora ela vem. Esse preconceito se dá pelos errôneos ideais de felicidade disseminados na sociedade como metas universais. Entretanto, essas concepções segregam os indivíduos entre os fortes e os fracos, em que os fracos geralmente integram a classe em discussão, dado que não atingem os objetivos estabelecidos, tal como a estabilidade emocional. O que ela fez aqui, gente? Ela inverteu a ordem. Ela colocou o repertório na frase que deveria ser de exemplificação e trouxe a contextualização e a exemplificação como as duas primeiras frases. Aí ela vem com o repertório só para, tipo assim, carimbar o que ela disse. Essa também é uma estratégia interessante, caso seja mais fácil para vocês. Tal conjuntura segregacionista contraria o princípio do espaço público da filósofa Hannah Arendt, que defende a total inclusão dos oprimidos, aqueles que possuem algum tipo de transtorno, nesse caso, na teia social. Uniu com o tema. O que a Hannah Arendt fala? Que todo oprimido deve ser incluído. Aí ela põe aqui, nesse caso, né, alguém que tem algum tipo de transtorno. Mais do tema ligado ao repertório. Tá vendo? Dessa maneira, frase final, essa celeuma urge ser solucionada para que o princípio da alemã se torne verdadeiro no país tupiniquim. Ou seja, mais uma vez, ela sugere que o problema precisa ser resolvido. Meninas, mandem no chat aí para mim, por favor, se vocês estão conseguindo captar a ideia de que o que ela traz de novo aqui, na verdade, são os repertórios e as exemplificações. No mais, tudo é uma fórmula pronta de dizer que o problema precisa ser resolvido ou de que o problema existe. Repetir palavras do tema. Estão conseguindo entender isso? A Jaque diz que tá. É isso que eu quero mostrar para vocês hoje na aula. Mostrar para vocês o seguinte, que há uma estrutura padrão e que há repertórios padrões, que há uma causa genérica, né? Causas genéricas, culpar Estado, culpar sociedade. A grande maioria das redações fazem isso. É uma estratégia para tirar 1000. E uma estratégia fácil, gente, de vocês fazerem. Não tem nada demais nisso aqui. Vocês conseguem ver isso? Essa aqui é uma redação, sem dúvidas, muito bem detalhada. Vocês veem que ela é grande, olha, os parágrafos são grandes, até a introdução é grande. Mas eu vou mostrar uma aqui para vocês que fez a mesma coisa de uma maneira mais simples e que tirou 1000 também. Para vocês verem como que vai depender do jeito de escrita. Por exemplo, a Jaque tem uma escrita mais objetiva, mas uma escrita boa, eficiente. A Marcela já tem uma escrita mais detalhada, que é tão boa quanto também. Então, nós vemos essas duas realidades aqui nessa salinha. São escritas, às vezes, mais específicas, mais práticas, escritas mais detalhadas. Ambas com o nível igual de eficiência. Então, vamos ver lá agora a proposta de intervenção, né? A conclusão. Tópico frasal da conclusão geralmente é falar que medidas precisam ser tomadas para solucionar o problema. Olha lá. Portanto, são essenciais medidas operantes para a reversão do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Ponto. Viram? É fórmula, gente, é fórmula. Para isso, agora vem a proposta. Vamos ver se ela vai cumprir agente, ação, meio e resultado. Para isso, compete ao Ministério da Saúde, agente, ação, investir na melhoria da qualidade dos tratamentos a essas doenças nos centros públicos especializados do cuidado. O meio, destinando mais medicamentos e contratando por concursos mais profissionais da área, como psiquiatras e enfermeiros. Outro meio, isso deve ser feito por meio de recursos liberados pelo Tribunal de Contas da União, órgão que aprova e fiscaliza feitos públicos. Resultado, com o fito de potencializar o atendimento a esses pacientes e oferecê-los um tratamento eficaz. Então, aí ela solucionou de uma maneira excepcional o problema da falta de comprometimento do Estado.
ela também falou que a sociedade tem culpa, então também tem que resolver isso. Ademais, ação. Palestras devem ser realizadas em espaços públicos sobre os malefícios das falsas concepções de prazer e da importância do acolhimento das pessoas doentes e vulneráveis. Veja que a segunda pode ser incompleta, tá vendo? Ela tem ação, né? As palestras vão ser realizadas, o meio em espaços públicos, e aí agora nós esperamos o resultado das duas. Assim, os ideais inalcançáveis não mais serão instrumentos segregadores. E, finalmente, a situação de Fleck não mais representará dos brasileiros. Frase final, como eu já expliquei para vocês, é um momento de você relembrar o repertório que você usou lá na introdução. E dizer que você não quer que aquilo que foi visto no repertório da introdução, visto, vivido, né, não se repita na prática. Ou que aquela situação, depois de solucionado o problema, ela não vai mais acontecer. Viram aí novamente? Mais uma fórmula. Vou abrir agora para vocês, deixa eu ver se passa para essa aqui. Mudou aí para vocês aí, na que começa na durante a Idade Média? Ótimo. Vamos lá para vocês verem agora uma pessoa que é mais sucinta. Uma pessoa que vai direto ao ponto, faz naquela formulazinha que eu ensinei para vocês, que é a mais fácil. Lógico, gente, se você tem potencial para escrever igual a essa redação anterior, escreva, explore, abuse nessa oportunidade que você tem de mostrar a sua inteligência. Mas se você ainda tem dificuldade, siga o moldezinho certinho, bonitinho, que também vai te dar 1000. Vejam só para vocês verem. Então, frase inicial, repertório. É o mesmo tema, viu, gente? Durante a Idade Média, as doenças mentais eram associadas à falta de fé, resultando no julgamento de muitas pessoas como hereges. Simples, objetiva. Falou somente aquilo que era necessário saber do tema. Não narrou nenhum episódio em específico, não colocou nenhum personagem específico, foi direto ao ponto. Que na Idade Média acontecia isso, ponto. E aí, o que ela vai fazer agora? No raciocínio lógico. O tema não está dizendo que tem estigma, e ela disse que na Idade Média também tinha. Ela vai dizer, espera-se que ela diga o quê? Que a situação não mudou de lá para cá. Olha lá. Apesar de datar de séculos passados, o estigma dos transtornos mentais ainda é perceptível no contexto atual, com destaque no caso do Brasil. O que ela faz aqui, gente? Nada mais do que dizer que a coisa continua e vem aqui a partir da vírgula repetindo o tema. O estigma dos transtornos mentais ainda é perceptível no contexto atual, com destaque ao caso do Brasil. É triste, me dá uma decepção muito grande ver um tipo de coisa assim. Mas é a fórmula, né? Frase 3. Nesse sentido, a persistência dessa discriminação é causada devido tanto à falta de empatia como à insuficiência estatal no acolhimento das vítimas. Me digam, gente, quem que ela culpou aqui? Estado e sociedade. Falta de empatia de quem? Da sociedade. Insuficiência estatal de quem? Do Estado? E aí a frase final. Assim é evidente a necessidade de intervir sobre essa triste realidade de caráter medieval. Resolver esse problema que até hoje é medieval. Tá vendo? Pequenininha, sucinta, mas tem tudo que precisa. Tópico frasal. A princípio, o exercício escasso da empatia na sociedade brasileira contribui com a manutenção do estigma das doenças mentais. Então, causa 1, contribuindo para o tema. É isso, tópico frasal, não é isso que eu ensinei para vocês? Vocês falam que a causa 1 contribui, aumenta, persiste, agrava, é uma das molas propulsoras de quê? Do tema. Tá vendo? Agora ela vem com o repertório. Segundo o filósofo prussiano Immanuel Kant, esse repertório, gente, é fantástico, fantástico, para culpar a sociedade em tudo, 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 tudo. Então, quando forem retomar essa aula, lerem essa redação, também gravem esse repertório fantástico.
Segundo o filósofo prussiano Immanuel Kant, os indivíduos devem agir conforme o dever moralmente correto, levando em consideração a existência do outro e criando uma lei universal. O que esse repertório está falando para a gente? Que a sociedade tem que respeitar as diferenças e criar uma lei universal. Que lei universal é essa? De todo mundo respeitar todo mundo e buscar o bem comum, para todo mundo viver bem. Então, é um repertório aí que serve para uma série de temas. Aí agora, ela vai fazer a contextualização. Quero que vocês prestem muita atenção nessa parte aqui, ó, porque muitas costumam parar nessa última frase aqui. Entretanto, esse princípio, chamado de imperativo categórico, não é plenamente executado no Brasil, visto que as práticas preconceituosas contra pessoas com problemas psicológicos contradiz a moral de respeito das diferenças individuais. Ponto. O que ela fez? Ela disse que esse princípio não se efetiva na prática porque tem pessoas que estão sofrendo preconceito. Não estão sendo respeitadas por causa dos transtornos que possuem. Certo? Se ela para aí, acontece a lacuna. Porque vai ser o seguinte, o examinador vai dizer para ela, você está dizendo mais do mesmo. Só está dizendo o mesmo. Não é o que ela está fazendo aqui o tempo inteiro? Só repetindo o tema? E aí a diferenciação vem na exemplificação. Nessa perspectiva, serve de exemplo o pensamento errôneo, no qual o indivíduo que sofre de certas condições psíquicas, como a bipolaridade, seria incapaz de agir na sociedade, desvalorizando o seu caráter. Ou seja, ela exemplificou dizendo que, por exemplo, as pessoas bipolares, elas são vistas como pessoas instáveis pela sociedade e por isso elas não têm o seu caráter validado. Elas podem passar a impressão de que ora estão com humor X, ora com humor Y, então elas não são confiáveis. Foi isso que foi dito aqui. Dessa forma, nota-se que esse desrespeito precisa ser desmotivado. Novamente, uma frase final dizendo que o problema precisa ser resolvido. Qual que era o problema acusado aí na causa 1? O desrespeito da sociedade. Viram só? Agora vamos ver o segundo desenvolvimento, vocês vão ver novamente a mesma coisa. Tópico frasal dizendo que a causa 2 é prejudicial para o problema. Ademais, a atitude insuficiente do Estado em acolher as vítimas precariamente potencializa a estigmatização. Veio o repertório. De acordo com os preceitos da Constituição Federal, o governo tem a obrigação de garantir a igualdade de tratamento entre os cidadãos, independente de quaisquer condições pré-existentes. Deixa eu ver aqui no chat o que é. Fran, você indica este repertório como coringa para culpar a sociedade? O primeiro? Sim, com certeza. Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Porque, veja, tudo que a sociedade tem culpa, gente, observem para vocês verem, é porque ela está sendo individualista. Ela está pensando só no dela, ela não pensa nos outros, no próximo. Meio ambiente, educação, saúde. Então, observem que aquele repertório ali dado, né, do Immanuel Kant, do imperativo categórico, ele fala justamente isso, que, na verdade, os seres humanos deveriam se unir e respeitar as diferenças. Então, cabe tanto para coisa de discriminação, segregação, quanto para individualismo. Então, qualquer situação que você conseguir incluir esses dois, você vê que você consegue colocar. Quando há uma desigualdade, você pode usar aquele que a gente viu na redação anterior, da Hannah Arendt, da inclusão dos oprimidos. E todo tema social tem alguém que está sendo oprimido. Reparem para vocês verem. Então, ele serve até esse da Hannah, tanto para Estado quanto para a sociedade, porque a inclusão dos oprimidos ela deve partir tanto do Estado, que deve cumprir, né, com os nossos direitos, assegurar nossos direitos, quanto da sociedade, que também deve ser solidária, fraterna, enfim, né? Então vejam que são repertórios, gente, que as pessoas gravam eles
para não ter problema na hora da redação, de saber o que escrever na hora, entenderam? Vamos aqui terminar essa redação aqui, então. Então, ela diz agora o repertório. Olha como é que ela usou a Constituição Federal de uma maneira fantástica. Ela não precisou lembrar artigo. Ela lembrou da ideia que ela precisava e parafraseou, ou seja, explicou com as palavras dela. De acordo com os preceitos da Constituição Federal, o governo tem a obrigação de garantir a igualdade de tratamento entre os cidadãos, independente de quaisquer condições pré-existentes. Ela pegou o artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, todo mundo é igual para o Estado. Então, por que as pessoas com transtornos mentais não estão sendo acolhidas, como as outras que não têm? Esse é o raciocínio lógico. Porém, essa justiça não é cumprida. Ela escreveu comprida. Aí a pessoa que transcreveu, que é o Lucas Felp, né, da cartilha, ele colocou com O, do jeito que ela fez, e colocou o SIC. Entre parênteses, que sinaliza que, olha, o erro não é meu, eu só estou transcrevendo. Veja que ela teve um erro de português e ainda assim tirou 1000, vendo? Porque foi insignificante, né, perto da excelente redação que ela fez. Então ela fala, porém, essa justiça não é cumprida como deveria, já que milhares de indivíduos sofrem com preconceito associado a condições mentais. O que ela fez aí, gente? Repetiu o tema e diz que aquilo não se efetiva na prática. Nada mais. E aí que entra a questão. Não pode parar aí, porque senão você vai estar falando mais do mesmo. Aí ela tem que trazer um exemplo. Tal fato está relacionado à falta de centros dedicados a receber denúncias e a punir os agressores. Carência essa mais evidente nas zonas rurais. Por que ela lançou mão desse negócio de zona rural? O que ela quis com isso? Ela quis dizer que o pessoal da zona rural geralmente são os que mais apontam o dedo pela falta de instrução mesmo, pela falta de estudo e pela criação que tiveram, às vezes, geralmente pessoas mais velhas, pouco instruídas, que acham que você ter uma depressão, uma ansiedade é uma frescura, é uma preguiça, é uma falta de fé. E que ela acha, então, que se tivesse um centro de apoio para suprir essa questão da zona rural, ia melhorar muito essa questão dos transtornos, porque ia instruir essas pessoas de que elas podem estar doentes, que o filho pode de fato estar doente, precisa de um tratamento, que não é uma frescura, que não é uma falta de fé. Entenderam a ideia dela? Senso comum, gente. É coisa que a gente já sabe. O raciocínio lógico é isso, é senso comum, coisa que a gente já sabe. Agora ela fecha o parágrafo. Com isso, milhares de brasileiros mentalmente doentes permanecem desamparados, indo contra as ideias de igualdade da Constituição. Fecha o parágrafo agora, dizendo, né, que tudo isso que está acontecendo está contrariando a ideia da Constituição. Fez um excelente fechamento. Deixa eu ver no chat aqui. Peraí. Fez uma citação indireta, exatamente. Falta de serviço, Fran. Ainda falam que é só tirar uma tarefa que passa. Exatamente. É uma falta de serviço. Realmente. Então, vocês que estão conseguindo entender, né? Estão conseguindo captar que o negócio é mais simples do que parece? Que não tem nada desse terrorismo que o povo vende aí, processo de redação, que 1000 é muito difícil. É porque ainda não tiveram um professor para esclarecer como que a coisa é feita, como que tem um padrão. Os professores ainda insistem, gente, em querer ensinar vocês a escreverem para a vida. É legal? É, gente, é muito, mas agora vocês têm meta, vocês têm foco, vocês têm objetivo, é isso que vocês estão aqui, é para isso. É para tirar a nota necessária para vocês passarem. Futuramente, vocês querem, Fran, quero aprender para escrever um livro. Porque eu quero, já vai estar na faculdade lá, quer fazer um TCC caprichado. Chama a Fran, aí eu vou ajudar vocês a escrever para aquilo. Bom dia! Vamos começar mais uma aula, né? Abençoada. Hoje, gente, eu quero trabalhar com vocês a respeito de avaliação de redação.
A última aula eu mostrei para vocês, né, como raciocinar e vou mostrar isso na prática, como que pessoas traduziram esse raciocínio em forma de texto. Vou compartilhar a tela aqui. Edilane, tá aparecendo para você aí? Beleza, então. Então vamos lá. Tá acontecendo também, aproveitar para esclarecer nessa aula, o seguinte: as pessoas estão me questionando o fato de, às vezes, eu falar muito de redação Enem, essas coisas todas. Por quê, gente? A redação do Enem é o mesmo texto que vai cair para o concurso do Estado, para o concurso de Itabirito, é o mesmo tipo textual. Ele não muda a sua forma. Ele é assim em qualquer exame que você vá prestar. O Enem ele é a maior referência no que a gente chama de redação. Tanto que do peso, né, das notas, como que são avaliadas as disciplinas dentro do Enem, matemática e redação são as disciplinas que valem 1000. As outras têm umas partezinhas menores de pontuação. Então veja, a redação ela tem um caráter importante muito grande. Por isso que eu sempre trago para vocês redações escritas por pessoas que tiraram 1000 no Enem, ou seja, no maior exame que nós temos dentro do Brasil, essa foi considerada a melhor redação daquele ano. Então eu estou ensinando para vocês realmente o melhor do melhor. Então podem ficar tranquilas quanto a isso. Como eu sempre saliento, pode ser que a redação de vocês não peça para vocês fazerem proposta de intervenção na conclusão. E tem a forma de fazer uma conclusão sem essa proposta, que eu vou ensinar mais próximo para vocês, porque é muito simples. Nós vamos gastar todo o tempo treinando e entendendo a forma mais complexa e depois a forma mais simples. Eu acho que é a melhor maneira aí de vocês terem um aproveitamento maior, né, a respeito do aprendizado de redação, que, como eu vou mostrar para vocês hoje, é mais simples do que parece, gente. Muito mais simples do que parece. Hoje vocês vão observar umas coisas que vocês vão falar assim, meu Deus, era só isso? Sim, é só isso que vocês precisam fazer, tá? Então vamos lá. Eu tô aqui com uma redação, nota 1000, cujo o tema foi o estigma associado às doenças mentais no Brasil. Ou seja, o preconceito que as pessoas que têm algum tipo de transtorno mental, como uma depressão, uma ansiedade, uma bipolaridade, um burnout, qualquer outra coisa, né, que afete o mental, todo o preconceito que essas pessoas sofrem pela sociedade, a negligência do Estado, frente às dificuldades dessas pessoas. Vamos lá, gente. O que eu ensinei para vocês? Primeira linha, repertório sociocultural. Esse repertório sociocultural, ele pode ser qualquer coisa que tenha a ver com o tema, desde que seja válido, pertinente e produtivo, ou seja, reconhecido, né, um repertório que a maioria das pessoas conhece, ou se é um pouco desconhecido, se o corretor ali quiser dar um Google para conferir, ele vai achar com facilidade aquela referência que você trouxe. E também ser usado de uma maneira produtiva, né? Eu brinco com vocês que se eu posso dar o telefone mais caro, se vocês não sabem usar, passa a ser um mero objeto, um objeto sem valor algum. Assim é o repertório. Veja que essa participante, ela optou por trazer um repertório histórico. Esses repertórios, gente, são muito bons, porque você vai traçar ali um paralelo. Se a coisa continua igual, se a coisa aumentou, se a coisa diminuiu. O que aconteceu daquele tempo para os tempos de hoje em relação ao tema? E foi isso que ela fez. Olha lá. Então, a primeira frase, repertório.
Durante a Idade Média, as doenças mentais eram associadas à falta de fé, resultando no julgamento de muitas pessoas como hereges. Veja aqui um repertório sucinto para a introdução. Não precisa ficar falando muito, só a parte que realmente interessa. O que ela fez aqui então, gente? Ela disse que durante a Idade Média, todo mundo que tinha um transtorno mental era visto como uma pessoa que estava precisando frequentar mais a igreja, rezar mais, né? Pessoas que não tinham fé, por isso estavam passando por aquilo. Agora, gente, quando ela vai contextualizar, que é o que se espera da frase 2, ela vai fazer um raciocínio lógico relacionando essa ideia que ela trouxe da Idade Média com o que o tema diz. A Idade Média diz que, naquele tempo, as pessoas eram vistas com falta de fé. O tema nos conta que no Brasil contemporâneo, essas mesmas pessoas estão sofrendo um estigma. Qual que é o raciocínio lógico que surge a partir daí? Que mesmo passados séculos, ainda há um preconceito envolvendo as pessoas que têm transtornos mentais no Brasil. E é isso, gente, ela vai escrever isso. Vocês precisam escrever isso. É muito simples. Veja só. Apesar de datar de séculos passados, o estigma dos transtornos mentais ainda é perceptível no contexto atual, com destaque ao caso do Brasil. O que ela fez aqui, gente? Repetiu o tema. Veja só. O estigma dos transtornos mentais ainda é perceptível no contexto atual, com destaque ao caso do Brasil. Só mudou um pouquinho a ordem, uma ou outra palavra, mas foi uma repetição do tema, junto, né, com aqui a questão desse início dessa frase aqui, onde ela diz que, apesar de ter passado tantos séculos, a coisa ainda persiste. Tá vendo? Agora, na frase 3, espera-se que ela diga as causas do problema. Vejam só, nesse sentido, a persistência dessa discriminação é causada devido tanto à falta de empatia como à insuficiência estatal no acolhimento das vítimas. Observem aqui, gente, uma coisa muito, muito, muito importante. As causas delas são genéricas. O que são causas genéricas? É aquilo que eu ensinei vocês a fazerem. Culpem o Estado e a sociedade, vocês nunca ficarão sem o que falar numa redação. Olha o que ela faz. Nesse sentido, a persistência dessa discriminação é causada devido tanto à falta de empatia. Falta de empatia de quem? Da sociedade. E como a insuficiência estatal. Insuficiência de quem? Do Estado no acolhimento das vítimas. Assim, frase final, né, para fechar o parágrafo, é evidente a necessidade de intervir sobre essa triste realidade de caráter medieval. Viram só? O que é a chamada que eu quero trazer para vocês aqui? Essa menina, independente do tema que caísse, ela conseguiria fazer qualquer um deles, porque ela trouxe ali causas genéricas que vão repercutir em repertórios coringas. É isso que vocês precisam ter, é essa estratégia que vocês precisam ter para não correr o risco de chegar lá na hora da prova e falar assim, nossa, Fran, caiu um tema que eu não estudei, caiu um tema que eu não sabia. Mesmo que caia um tema que você não estudou e que você não sabia, se você consegue culpar Estado e sociedade, você consegue ter repertórios prontos para isso e o raciocínio lógico ele vem do senso comum, ele vem do que você sabe a respeito daquilo ali. Nós todos, gente, hoje na sociedade da informação, nós todos temos um conhecimento, nem que seja mínimo, para poder argumentar ou falar sobre alguma coisa. A gente aqui na redação não precisa de um conhecimento técnico especializado, não. A gente precisa desse conhecimento mínimo para traçar esse raciocínio lógico. Vocês vão ver aqui no desenvolvimento como que é bacana o que ela faz aqui. Prestem atenção, então. Começou o primeiro desenvolvimento, eu espero que ela fale sobre a falta de empatia. Como eu já expliquei para vocês, a causa 1 tem que ser desenvolvida no desenvolvimento 1. A causa 2 no desenvolvimento 2. Tem que ter essa previsibilidade, essa organização, essa lógica. Vamos lá. A princípio,
O exercício escasso da empatia na sociedade brasileira contribui com a manutenção do estigma das doenças mentais. Isso aqui que ela fez, gente, é o que a gente chama de tópico frasal. Lembram disso? O tópico frasal, que é uma frase, né, que ela sintetiza o que você já vai falar, né, naquele parágrafo. Então, aqui é o que a gente chama de tópico frasal. Esse tópico frasal, nossa, eu tô ótima, viu? Vocês viram? Na coordenação motora. Esse tópico frasal aqui nada mais é do que a repetição da causa 1. Veja bem, a princípio, o exercício escasso da empatia na sociedade brasileira contribui com a manutenção do estigma das doenças mentais. É ligar a causa 1 com o tema, falando como que essa causa aqui tem a ver com o tema, se ela prejudica, se ela aumenta, se ela agrava, se ela contribui. Tá vendo? É esse tipo de coisa, isso é padrão, gente, isso é padrão. Não tem erro. Isso, sabe? É fazer dessa forma e garantir a nota máxima de vocês. Infelizmente, né, pode parecer um pouco desanimador, mas infelizmente, gente, a coisa tornou-se um padrão. Tornou-se um padrão para que pessoas possam vender cursos, para que fique fácil a correção, né, padronize-se a correção, para que evite-se discussões acerca da forma como um ou outro escreve. Então criou-se meio que um padrão que para vocês que estão buscando uma coisa mais objetiva é ótimo, mas futuramente quiserem escrever uma outra coisa é limitador. Mas para vocês agora isso é excelente, porque é vocês entenderem o padrão e apenas repeti-lo. Infelizmente é isso, apenas repetir. Veja então que agora, na segunda frase, ela vem com um repertório. Esse repertório tem a ver agora com a causa do problema. Esse repertório, então, tem que ter a ver com essa falta de empatia na sociedade. Olha para vocês verem que ela traz um repertório, gente, maravilhoso. Por favor, anotem-o, guardem aí para vocês usarem, para poder estar embasando um comportamento nocivo da sociedade. Vejam só. Segundo o filósofo prussiano Immanuel Kant, os indivíduos devem agir conforme o dever moralmente correto, levando em consideração a existência do outro e criando uma lei universal. O que esse repertório fala, gente? Que nós devemos estabelecer entre nós um código de ética, de conduta, de moral, onde a gente leve em consideração também os direitos dos outros, as particularidades, as diferenças do outro. E a partir daí a gente cria uma lei universal. Que lei universal é essa? Uma lei de que nós vamos nos respeitar e que vamos todos buscar juntos o bem-estar social, o bem comum. Qualquer tema, gente, que a sociedade está sendo negligente, cabe esse repertório. Qualquer tema. Vejam para vocês verem que se a sociedade está sendo individualista, cabe isso aí. Se a sociedade está sendo indiferente, cabe, apática, cabe. A gente já teve uma aula, retomem essa aula, gente. Em quem pôr a culpa, que chama aula, né? Retomem essa aula para vocês verem a infinidade de temas que a gente consegue incluir nesses repertórios. Agora, o que ela vai fazer? O que se espera dela, como eu já ensinei para vocês? Ela tem que contextualizar, ligar esse repertório agora com o tema e também agora trazer uma exemplificação para evitar o que eu chamo, né, de lacuna argumentativa. Veja só. Entretanto, esse princípio, chamado de imperativo categórico, não é plenamente executado no Brasil, visto que as práticas preconceituosas contra pessoas com problemas psicológicos contradiz a moral de respeito às diferenças individuais. Agora observem o que ela fez aqui nessa frase. Quero que vocês observem isso mesmo, porque vocês vão falar assim, meu Deus, é só fazer isso? Sim, é só fazer isso. Entretanto, esse princípio, chamado de imperativo categórico, não é plenamente executado no Brasil. O que ela diz? Que esse princípio não funciona na prática. Por quê? Repetiu o tema, gente.
visto que as práticas preconceituosas contra pessoas com problemas psicológicos contradiz a moral de respeito às diferenças individuais. Parece absurdo, né, uma coisa dessa. Ela só repetiu o tema de novo, mas com outras palavras, fazendo a ligação daquela contradição de que uma coisa é na teoria e outra coisa é na prática. Igual ela fez na introdução, que uma coisa lá acontecia no século passado, continua acontecendo também nisso. Faz esse paralelo muito simples e repete o tema. Muita gente para aqui. Nos individuais, faz a frasinha final e acha que arrasou. Aí acontece a tal da lacuna. A lacuna é você falar, é você estar deixando um vazio, você só está falando mais do mesmo. O que diferencia então você falar mais do mesmo? Você trazer ali um exemplo. Veja só, nessa perspectiva, serve de exemplo o pensamento errôneo, no qual o indivíduo que sofre de certas condições psíquicas, como a bipolaridade, seria incapaz de agir na sociedade, desvalorizando seu caráter. O que ela fez aqui? Um raciocínio lógico de dizer que, exemplificando que, por exemplo, as pessoas com bipolaridade são vistas pela sociedade como pessoas instáveis, pessoas que não são confiáveis, que ora estão com humor X, ora estão com humor Y e que a gente não sabe o que vem dessas pessoas. É um raciocínio lógico, é um senso comum que ela trouxe aqui. Não é nem nada que um especialista falou, não é nada que uma estatística disse. Poderia exemplificar com uma estatística? Sim, poderia. Mas para que fazer isso? Para que ter esse trabalho de guardar a estatística? Para quê? Se você pode usar meramente o senso comum. O que ela disse é mentira? Não, infelizmente a sociedade tem um preconceito com o transtorno mental e a bipolaridade está incluída nesse preconceito. Só isso. Tá vendo? Não tem nada demais. Aí ela vem e fecha o parágrafo. Dessa forma, nota-se que esse desrespeito precisa ser desmotivado. O que a frase final dela faz? Dizer que esse problema precisa ser resolvido. Que problema era esse que ela está abordando aí? O desrespeito com o outro, o preconceito. Veja que tudo, gente, gira em torno do tema. O que você traz de novo, então? Os repertórios, você traz de novo também as exemplificações e, no caso da conclusão, a proposta de intervenção vai ser solucionando esses problemas que ela apontou aqui. Vamos ver agora o desenvolvimento 2. Olha para vocês verem. A estrutura é a mesma. O que ela vai falar agora? Da insuficiência estatal, que foi a causa 2 que ela trouxe para o problema. Vem lá. Ademais, a atitude insuficiente do Estado em acolher as vítimas precariamente potencializa a estigmatização. Vejam para vocês verem, é um modelo, é uma forma. Ela diz que agora é a insuficiência do Estado que está potencializando o preconceito. A causa 2, potencializando o tema. Igual lá, a causa 1, contribuindo para que o tema ocorra. Viram? Não tem muito segredo. Agora ela vem com o repertório. De acordo com os preceitos da Constituição Federal, olha a nossa Constituição aí, ela não precisou mencionar artigo, observem vocês verem. O governo tem a obrigação de garantir a igualdade de tratamento entre os cidadãos, independente de quaisquer condições pré-existentes. Ela pegou aquele preceito constitucional de que somos todos iguais perante a lei e parafraseou ele. Explicou esse conceito com suas palavras, dizendo que o governo tem a obrigação de tratar todo mundo igual, independente de como as pessoas sejam, se é homem, se é mulher, se tem transtorno mental, se não tem, se é preto, se é branco, se é homossexual, se não é. Entenderam? Aí ela teve um errinho de português aqui na palavra comprida, aí a pessoa que transcreveu colocou um sic, né, para dizer que ela está transcrevendo errado, né, respeitando o erro da pessoa. Ela quis dizer cumprida aqui, ela pôs cumprida, mas ainda assim ela tirou 1000, porque esses erros assim, como ela só errou isso, são até desconsiderados, são insignificantes, né? Assim será na redação de vocês também, viu? Erros mínimos serão considerados como total.
Um, dois, no máximo, eu acredito que vocês possam errar sem ter problema de pontuação. Então vamos lá. Agora o que ela vai fazer? Como eu expliquei para vocês, ela vai fazer a ligação deste repertório com o tema. Viram que ela trouxe um repertório para dizer, né, que o Estado tem uma obrigação, mas a causa dela diz que o Estado está sendo insuficiente. Então agora vem o raciocínio lógico. O que ela vai dizer então? Que essa lei não é cumprida na prática, não é? Porém, essa justiça não é cumprida como deveria. Por quê, gente? Vai ligar o tema de novo, já que milhares de indivíduos sofrem com preconceito associado às condições mentais. Parece piada, não é? Com a cara da gente? Mas não é. É assim que se faz. Tal fato, agora ela vem com a exemplificação para evitar a lacuna. Tal fato está relacionado à falta de centros dedicados a receber denúncias e a punir os agressores. Carência essa mais evidente nas zonas rurais. O que ela diz então? Que falta centros especializados para receber denúncias e punir os agressores que cometem esse bullying com as pessoas que têm transtorno mental, que causam essa segregação, onde as pessoas podem reclamar que não estão sendo contratadas porque têm uma condição mental diferenciada, né? Onde essas pessoas podem reclamar que elas estão sofrendo um preconceito na escola, na sociedade, na vizinhança, no círculo de amigos, na família. Não existe. Então ela criou essa ideia do senso comum e exemplificou ainda mais, dizendo que nas zonas rurais isso ainda é maior. Essa falta de apoio é maior lá. Olha que coisa fantástica que ela fez aqui agora, gente. Ela relembrou, né? Ela trouxe à tona uma coisa que nós todos sabemos, que na zona rural, geralmente habitada por pessoas com uma escolaridade mais baixa, habitada geralmente por pessoas mais velhas, por pessoas que estão um pouco alheias à civilização, essas pessoas não encaram os transtornos mentais como uma doença que necessita de tratamento. Quando elas passam por isso ou vislumbram outras pessoas passando por isso, elas interpretam essa situação como uma frescura, como uma preguiça, até mesmo como uma falta de fé. Não é isso que acontece? Que a gente vê esses discursos sendo propagados nessas regiões assim? Então, ela trouxe isso à tona. É um senso comum, gente. É coisa que a gente já sabe. E agora ela fecha. Com isso, milhares de brasileiros mentalmente doentes permanecem desamparados, indo contra as ideias de igualdade da Constituição. Essa frase final dela fecha toda a ideia que ela quis trazer para a gente. Que com essa ausência desses centros, com essa persistência desse preconceito, o ideal de igualdade previsto pela Constituição não se efetiva na prática. Ou seja, gente, mais do mesmo. Agora ela vem na proposta. Veja só. Portanto, percebe-se a prioridade de desestimular o estigma relativo às doenças mentais. O que esse tópico frasal dela fala? Que precisamos resolver o problema. Que precisamos desestimular o preconceito relativo às doenças mentais. Mais do mesmo, gente. Mais do mesmo. Agora ela vem, então, com a proposta. Para tanto, é necessário que o Ministério da Educação realize projetos escolares que ensinem o comportamento empático para com aqueles com condições psíquicas clínicas, por meio de aulas e de palestras, que ensinem o respeito ao próximo, para que a capacidade dessas pessoas não seja duvidada, permitindo a consolidação do imperativo categórico. Então vamos analisar parte por parte. Eu já expliquei para vocês que quando a gente faz uma proposta de intervenção, quando é exigido de nós isso, nós temos que cumprir alguns requisitos. A proposta ela tem que ter quem vai fazer, o que vai ser feito, como vai ser feito e que resultado será atingido. Veja só, gente. Para tanto, é necessário que a gente, Ministério da Educação, ação
Só um minutinho aqui. Ação. Então, agente, Ministério da Educação, ação. Realize projetos escolares que ensinem o comportamento empático para com aqueles com condições psíquicas clínicas. Meio. Por meio de aulas e de palestras que ensinem o respeito ao próximo. Finalidade, resultado. Para que a capacidade dessas pessoas não seja duvidada, permitindo a consolidação do imperativo categórico. Aqui ela fez uma gracinha. Quando ela fala aqui, permitindo a consolidação do imperativo categórico, ela relembrou o repertório que ela usou lá no desenvolvimento 1 do Kant, né? Para que isso aconteça, então, para que a ideia do Kant se efetive na prática. É necessário fazer isso? Não. Foi realmente uma gracinha, né, que ela quis fazer aqui para deixar o texto mais legal, mas não é necessário. Aí, ela resolveu o problema 1, da falta de empatia das pessoas. Ela acha que para resolver isso, tem que haver, né, aulas e palestras para ensinar o respeito ao próximo. Aí agora ela vai resolver um problema que ela criou no 2. Lembra que ela falou que faltam centros de apoios, principalmente nas zonas rurais? Então, ela tem que resolver isso, ela apontou esse problema, então ela tem que resolver. Além disso, Ministério da Segurança deve, ação, né, instalar centros de apoio, aí detalhamento desse centro de apoio, em especial no campo, que recebam denúncias e investiguem casos de estigmatização. Veja que não tem o resultado dessa ação. Ele está na frase final. Dessa maneira, o pensamento medieval de desqualificação dos mentalmente doentes será melhor combatido. Ou seja, somente assim não viveremos mais os tempos de Idade Média, né, de desqualificação das pessoas que têm algum transtorno mental. A frase final, como eu já expliquei para vocês, é sempre você retomar o primeiro repertório. Se ela tivesse dito assim, ela tivesse usado a ideia da Constituição lá na introdução, falando que todos somos iguais perante a lei, todavia esse direito não se efetiva na prática, tendo vista que pessoas estão sofrendo preconceito por terem transtornos mentais. Ela diria que no final, dessa maneira, o ideal constitucional de igualdade será efetivado na prática e evitará que pessoas com transtorno mentais sejam ainda mais segregadas. É um exemplo. Tá vendo, gente? Então, tem uma fórmula, tem um jeito da coisa acontecer. E se seguir isso, gente, é sucesso. É sucesso. Vocês vão tirar a nota máxima. Só não vão tirar, às vezes, porque talvez teve algum errinho de português, algum errinho de alguma coisa. Mas fora isso, gente, é nota máxima. Observem também uma coisa extremamente importante e que é cobrado no Enem e que é cobrado de vocês também, como a gente viu, o uso dos operadores argumentativos. Apesar de, nesse sentido, assim é, a princípio, que mais aqui? Quer ver? Entretanto, nessa perspectiva, dessa forma, veja, tem no texto todo, ademais, de acordo, tal fato, com isso, portanto, para tanto, além disso, dessa maneira, tá vendo? Tem que usar isso. Tem que usar. É obrigatório usar os operadores argumentativos. Eu já dei uma lista para vocês, eu já fiz uma aula com vocês disso. Retomem a aula se tem dúvida no uso disso. Porque o operador argumentativo, ele é condição para a existência de um texto argumentativo, porque é ele que faz a ponte entre as ideias. É ele que é aquelas fitas, gente, que eu brinco com vocês de velcro, para ligar uma coisa na outra, uma frase na outra, um parágrafo no outro. Tá vendo? Tem que ser utilizado. É isso que dá a liga para o texto de vocês, tá? Bom, gente, nós vamos encerrar a aula de hoje por aqui, porque na sexta-feira, além da aula de manhã, na sexta-feira eu vou fazer um aulão com vocês, de 1 até mais ou menos ali umas 15 para as 3, porque aí às 3 horas eu tenho que sair para dar aula na escola. Um aulão, né, que a gente vai
aproveitar para tirar dúvida. Eu vou trazer bastante coisa também da língua portuguesa para ajudar vocês. Vamos falar de repertório, nós vamos falar um pouco de tudo. Então, dúvidas que vocês tiverem, anotem e guardem para a sexta, para a gente usar esse momento, para a gente sanar tudo que vocês possam ter de dúvida. Daqui a pouco vai chegar para vocês, então, a aula gravada, essa daqui, no grupo, e também essa redação para vocês analisarem. Não só essa, como eu vou mandar mais umas 3 para vocês fazerem a leitura e verem como há uma repetição de tudo que eu ensinei na aula de hoje. Achei que a aula de hoje foi bem produtiva. Eu acho que se tinha alguma dúvida, eu acho que ela se sana aqui agora, tá? Então, muito obrigada pelo prestígio, pela presença. Eu aguardo vocês amanhã, nesse mesmo horário, e também na sexta-feira, tá? Grande abraço e até mais.